Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, começamos o programa dessa semana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, sobre bem-estar. E para isso a nossa convidada de hoje é Vani Aguiar, que é psicoterapeuta, é espiritualista, é mentora de desenvolvimento pessoal, palestrante. Vani, muito prazer, é um prazer enorme te receber aqui, seja muito bem-vinda em Blumenau e ao programa aqui na TV Galega. Muito feliz em estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, muito feliz mesmo. Vani, a gente tem muita coisa para conversar, né? Você é uma pessoa uma profissional muito respeitada no seu meio e muito conhecida também. Você faz imersões e cursos para milhares de pessoas, né? Eu queria saber, conhecer um pouquinho da tua história e de como começou a espiritualidade e esses temas na tua vida. É bem interessante, porque, na verdade, o grande despertar espiritual vem da minha mãe. A minha mãe teve uma linda revolução na vida dela e mais ou menos quando eu tinha 12 ou 13 anos, a minha mãe trabalhava em centro espírita e teve um movimento espiritual muito bonito. Embora eu ainda muito jovem, já tinha algumas experiências bem intensas assim na minha jornada de vida. Eu sou formada em design com habilitação em moda, mas dentro dessa vivência da vida foi um lugar muito importante para mim enquanto senso criativo. Eu venho dessa sensibilidade muito grande até chegar um momento de caos muito grande, Nick, na minha vida. Então foi esse caos que fez eu despertar esses recursos internos, já vindo dessa base familiar, para começar a buscar algo a mais. Por quê? É como se eu entendesse naquela jornada difícil da vida que havia alguns pontos que eu precisava voltar ao prumo. E aí eu poderia te dizer que foi o momento em que eu realmente precisei me conhecer. E ali a espiritualidade voltou a bater na minha porta. A bater na tua porta e a design e a artista disse, peraí. Isso. Né? Vamos recalcular a rota, digamos. Isso mesmo. Vani, que lindo. Eu acho que sempre começa, né, de nós, né, esse despertar. Hoje tu ajuda tantas pessoas, mas tu precisou passar por esse despertar pessoal, né? Por esse teu desenvolvimento primeiro, né? A gente tá vivendo um momento na Terra, eu acho que eu posso dizer, muito peculiar. Muitas pessoas falam sobre despertar espiritual, como nunca falaram antes, né? Eu acho que em outras épocas talvez a gente não estaria falando com tanta naturalidade sobre esses assuntos na televisão. Concorda comigo? Concordo. E hoje falar de despertar espiritual, falar sobre transição planetária, já é uma coisa, digamos, um pouco mais comum. Eu queria saber de ti, né, que vivencia isso todos os dias e há tanto tempo, como você vê esse momento que nós humanos estamos passando na Terra? Como você enxerga o que é transição planetária e esse despertar espiritual? Quando eu comecei a real cura, foi mais ou menos lá em 2010, final de 2009 para 2010, eles falam da grande profecia de 2012, né? Que seria uma grande revolução, enfim. E naquele tempo eram muito poucas pessoas que falavam sobre esse assunto, que discerniam sobre como que essa revolução espiritual aconteceria. Algumas pessoas até achavam que seria um momento onde haveria uma unificação religiosa no mundo. E quando a gente entende que é uma revolução da grande consciência, né? A gente entende que é um momento marcado. É um momento da humanidade marcado por um grande despertar. Então a gente está saindo de uma era da escuridão, segundo o calendário maia, né? Que é uma era da escuridão para uma era da luz.
E o que acontece é que quando a gente passa a adentrar a luz, a gente passa a ver coisas que naturalmente a gente não via. Então é bem interessante a gente parar para pensar lá em 2010, 2011, 2012, como que era a nossa vida, sabe? E perceber os avanços que a gente já teve em relação à própria consciência de vida, sabe? A forma em que a gente trata os animais, hoje tem direito dos animais, a forma em que as pessoas hoje se tratam, é claro, existe muita guerra, existe muito, mas a gente não pode negar que é uma revolução positiva, amorosa que está acontecendo. As pessoas se voltando muito mais ao divino, se voltando muito mais a algo maior. Então, quando a gente fala da grande transição planetária, é que a gente está saindo de uma dimensão para outra na fisicalidade. E algumas pessoas não entendem como que a gente está saindo de uma dimensão para outra, né? Uma dimensão de realidade. Mas, na verdade, é uma dimensão dentro da consciência. Hoje, a gente já consegue viver dimensões bem arcaicas dentro de uma realidade e na mesma realidade dimensões mais sutis. E a gente experimenta isso por uma escolha interna. Então quando a gente passa a visitar, a se conhecer, a conhecer que há uma camada positiva, existe um lugar melhor dentro desse mundo, mas é um lugar que a gente precisa construir dentro da gente, a gente passa a viver uma realidade diferente. E uma coisa que eu poderia te falar assim, quanto à minha experiência, o quanto quando eu comecei a despertar a consciência, o meu círculo de amigos mudou. Assim, a forma do trato com as pessoas, o tipo de pessoa que chega na minha vida mudou muito. Por quê? Porque a minha consciência em relação a isso mudou. E tem muita coisa para mudar ainda. A gente nunca pode dizer que não, né? E é muito interessante. Mas, enfim, é todo um processo de revolução que começa naquela semente da forma em que a gente vê o mundo, da forma em que a gente pensa e organiza as coisas dentro da gente. E isso está acontecendo apenas com as pessoas ou o planeta Terra também está passando por essa transformação, Ivone? Totalmente, né? Na verdade é uma revolução de dentro para fora. Porém, quando a gente entende um pouco a essência de Shambhala, né, que é muito a vertente do meu trabalho, a gente começa a entender que na linha do tempo esse foi um momento marcado pela humanidade. Então a gente entende que assim, é como se a luz tivesse nesse momento disseminado para todo lado. Então a gente vê escuridão. A gente consegue ver as coisas difíceis. Então é um momento de grande revolução, uma revolução da consciência. A gente está vendo coisas que antes não via. Então hoje a gente tem uma tecnologia, a gente tem um avanço e o nosso olhar está chegando mais longe. Algo que antes era muito limitado, a própria rotina, a própria vida. Então a guerra, as sombras, enfim, tem tanta coisa que acontece no mundo que é parte dessa revolução, porque também tem escolhas que estão sendo tomadas, pro melhor ou pro pior, o lugar em que a gente deve estar, né? E quanto mais luz, a escuridão se torna proporcional, a luz e sombra, né? Exatamente. Então, a gente nunca viu tantas atrocidades, como a gente também não viu tanta luz, né? Eu acho que fica Eu acho que basta a gente perceber agora com esse movimento aqui da enchente, de tudo que aconteceu, a quantidade de pessoas se unindo para beneficiar aquelas pessoas que estavam perdendo, enfim. Lá na nossa cidade, grandes movimentos muito bonitos, assim, coisas que a gente não via antes. Então, as pessoas gostam de enfatizar muito também o lado escuro, a coisa ruim que aconteceu, mas ninguém dá o mérito do bem, da luz que tem por trás. Essa é a maior revolução. E o que a grande transição planetária fala é que a revolução do amor é uma revolução silenciosa. E que aonde ela vai contaminando no coração, não tem como você dizer que não. Se você capta esse amor, essa força, todas as suas células vibram, porque nós somos feitos esse amor. A revolução divina, né? Então, enfim, é muito profundo. A verdadeira revolução é o amor. Então. É, isso mesmo. Vani, queria conhecer um pouquinho dos trabalhos que tu desenvolve. Eu sei que existe a Shambhala, né? Tem a jornada da criança interior. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, Shambhala, na verdade, é uma técnica de energização através das mãos muito similar ao Reiki, né? Então, é um movimento onde a gente encontra o divino dentro da gente e a gente se transforma em um canal dessa energia boa, positiva, para ajudar as pessoas, os animais, as crianças, em várias formas, de várias maneiras. A gente pode ancorar uma energia de campo, né, em um ambiente, a gente pode potencializar o campo criativo para o nosso trabalho, enfim. Ela é algo muito transformador, mas a energia de Shambhala inicia
quando eu encontro o meu propósito espiritual. O que me chamou? Por que eu desperto nesse momento? O que me faz tentar olhar para aquilo que está além? A gente viveu uma consciência muito do corpo e da mente. A gente está despertando essa terceira consciência, que é do espírito. Então, é como se o primeiro movimento... Shambhala é espírito. Shambhala, na verdade, quer dizer, é uma cidade espiritual. Tá. E o nome quer dizer um lugar de paz. Então, tem todo um propósito contando do princípio da Terra e a chegada dos primeiros mestres espirituais aqui. Então, Shambhala é o berço da grande fraternidade branca. E você tem contato com esses seres de Shambhala. Foi todo o meu despertar em relação com esses seres de Shambhala. Então, eu veiculo essa técnica, que ela não é canalizada por mim, mas é algo assim que revolucionou a minha vida. E é um curso que você ministra. Isso. Né? É com uma iniciação, uma técnica energética que a pessoa pode se aplicar ou aplicar enviar para pessoas do seu círculo. Isso. Ou ajudar pessoas com essa luz de Shambhala. Isso. Seria Tem mais ou menos... Isso mesmo. Tem os tratamentos emergenciais também, Tá. que são atendimentos espirituais, que são ativados pelas equipes. Tá. E tem um trabalho voluntário que eu faço com essa mesma energia, que chama Centrais de Shambhala, onde uma vez por mês no meu Instagram, sempre lá pelo dia 21. E assim, é totalmente voluntário. Todos os meus alunos que são iniciados, eles se colocam, quem pode naquela noite. Eu não perco. Eu já me programo. E os alunos doam reiki, né, pra equalizar a energia para essas pessoas serem levadas a um hospital espiritual. Então, Entendi. é 40 minutos onde a pessoa, ali, totalmente voluntária, ela se deita para receber um tratamento das equipes espirituais, como um hospital espiritual. Isso é um dos braços, uma das Com toda subdivisões. a tua equipe, física E espiritual. Forte, Isso mesmo. né? E geralmente deve ter uns 180, 250 voluntários doando reiki. Então imagina o Sim. campo que isso forma, Não, né? e mais de 1000 pessoas, Sim. né? Passa de 1000 pessoas lá recebendo. Né? Recebendo energia e assim, relatos lindos. E é algo assim, é um encontro de amor. Porque o que a gente recebe ali é muito mais do que só uma energização. A gente liga o coração, a gente se liga a um grande propósito e ativa de novo, né? Ativa de novo. Vani, eu vou pedir um intervalinho comercial, a gente tem que ir para um break, mas a gente volta contigo e eu quero conhecer daí o teu trabalho da jornada da criança interior, pode ser? Perfeito. Então, só um instantinho, não saia daí que a gente volta já já com a Vânia Guiar aqui.